O nome da moda é peptídeo. Peptídeo para emagrecer, peptídeo para ganhar músculo, peptídeo para recuperação, para pele, para sono, para energia, para envelhecer melhor. De repente, parece que existe um peptídeo para melhorar absolutamente tudo no seu corpo. Tem gente injetando substância em casa hoje, sem bula, sem médico, sem saber direito o que tem dentro do frasco, e chamando isso de saúde. Em 2026, essa palavra explodiu. Está no anúncio, nos stories, no consultório, na clínica de longevidade. Eu vou te explicar o que é, de verdade, sem enrolação e sem termo difícil. Mas antes, eu preciso te avisar uma coisa. Existe uma pergunta que quase ninguém faz antes de comprar um peptídeo. E não é a pergunta, isso funciona? Porque algumas dessas moléculas produzem efeitos biológicos. Também não é simplesmente, será que isso é seguro? É outra pergunta. E ela é desconfortável. Eu vou te entregar essa pergunta no final deste vídeo. E quando você ouvir, talvez você comece a olhar não apenas para os peptídeos, mas para toda essa indústria da otimização de um jeito diferente. Fica comigo até o fim desse vídeo. Se você ainda não me segue por aqui, se inscreve agora no canal, porque toda semana tem 3 vídeos novos com conteúdo que ninguém mais está falando por aqui. Eu sou Lua Ferrari, nutricionista, atuo com as abordagens low carb, cetogênica e dieta carnívora e vivo o estilo de vida carnívoro por opção há quase 6 anos. E quem me acompanha sabe que eu defendo uma coisa muito menos sofisticada do que essa nova febre da otimização. Eu defendo comida de verdade. Então vamos do começo. Você já ouviu falar em aminoácido? Pensa aí no aminoácido como uma letra. Junta algumas letras e você forma uma palavra. Essa palavra é o peptídeo. Junta muitas palavras e você forma um texto inteiro. Esse texto inteiro é a proteína. Então grava isso. Peptídeo é palavra curta. E toda palavra existe para dizer alguma coisa. Peptídeo é o recado. É o jeito que o seu corpo conversa com ele mesmo. A insulina é um peptídeo. Hormônios e moléculas envolvidas na fome e na saciedade também podem ser peptídeos. Percebe o tamanho disso? Peptídeo não é futurismo, não é biohacking, não é uma tecnologia que apareceu ontem. Você está produzindo peptídeos agora, enquanto me assiste. O seu corpo escreve esses recados o dia inteiro, de graça, sem assinatura mensal. Então por que todo mundo começou a falar disso justamente agora? Uma das razões foi o sucesso das chamadas canetas emagrecedoras. Semaglutida, tirzepatida. Esses medicamentos colocaram hormônios peptídicos e seus análogos no centro da conversa sobre obesidade, metabolismo e saciedade. E aí o mercado percebeu uma coisa. Se uma molécula consegue mexer com fome e com açúcar no sangue, o público naturalmente vai perguntar o que outras moléculas conseguem fazer. Recuperação muscular? Pele? Sono? Memória? Envelhecimento? A pergunta é legítima. A resposta virou balcão. Hoje, existem peptídeos experimentais sendo promovidos pela internet, em redes sociais e em protocolos de otimização. Muitas vezes, muito antes de existir evidência clínica robusta para sustentar tudo que está sendo prometido. E essa banalização chegou a um ponto em que a própria Anvisa precisou se manifestar. Em julho de 2026, a agência publicou um alerta sobre alguns desses produtos. Entre os nomes citados estão BPC 157, TB 500, CJC 1295, ipamorelina e GHQ. Se você nunca ouviu esses nomes, ótimo. O problema é que muita gente já ouviu e está usando. A Anvisa foi clara. Produtos apresentados com esses peptídeos não estão registrados no Brasil como medicamentos. BPC 157 e TB 500 também não são autorizados como suplementos alimentares. E tem um detalhe maravilhoso. Suplemento alimentar injetável não existe como categoria autorizada no Brasil. Então, se alguém tenta deixar uma injeção dessas mais simpática chamando de suplementação, já começou errado. Estão chamando 2026 de o ano dos peptídeos. Eu prefiro chamar de outra coisa. O ano do frasco sem rastreabilidade.
Agora presta muita atenção, porque essa é a parte que ninguém te explica. A palavra peptídeo está sendo usada para vender coisas completamente diferentes. E eu gosto de separar em 3 caixas. Caixa 1, medicamento. Tem estudo feito em gente, tem controle de fabricação, tem indicação, tem prescrição, tem efeito colateral conhecido e monitorado. A insulina está aqui. Medicamentos como semaglutida e tirzepatida também estão aqui. Você pode concordar ou discordar da forma como essas medicações estão sendo usadas hoje. Eu mesma questiono muito a banalização, mas isso é outra conversa. Existe um caminho de verificação. Caixa 2, peptídeo experimental. Esses são os que começaram a aparecer cada vez mais nas redes sociais. Nomes com letras e números: BPC 157, TB 500, CJC 1295, ipamorelina. Alguns são comercializados no exterior, até com avisos de que seriam destinados apenas à pesquisa. E esse aviso não é um efeito burocrático. Ele deveria fazer você parar. Porque estamos falando de substâncias para as quais, em vários casos, os dados clínicos em humanos ainda são limitados ou insuficientes. Tem teste em animal, tem teste em célula, tem mecanismo biologicamente interessante, tem relato pessoal e tem depoimento de quem vende. Mas isso não é a mesma coisa que ter segurança e eficácia bem estabelecidas em seres humanos ao longo do tempo. Caixa 3, vitrine. Colágeno em pó, creme com peptídeo, produto de pele com peptídeo no rótulo. Aqui já estamos falando de outra aplicação, outra via, outro nível de risco e outra discussão. 3 caixas, uma palavra só. Por isso, quando alguém te diz assim, eu uso peptídeo, essa frase não significa absolutamente nada. Até você fazer a pergunta certa. Qual caixa? Para entender o uso do peptídeo, você não precisa estudar bioquímica. Você precisa de 4 perguntas. Primeira, qual recado esse peptídeo está mandando? Se você não sabe qual via está tentando alterar no seu corpo, você não está tomando uma decisão muito informada. Você está apostando. Segunda pergunta, existe estudo em gente? Não em rato, não em célula dentro de uma placa. Em gente. Por quanto tempo? Com quantas pessoas? E estudando exatamente para aquilo que estão prometendo para você? Terceira pergunta. Quem garante o que tem dentro do frasco? Se a resposta for um site aí, você não tem resposta. Você tem um endereço de entrega e isso importa muito. Porque quando não existe registro, rastreabilidade e controle adequado, você também perde garantias importantes sobre procedência, composição e qualidade. Quarta pergunta. E quando eu parar? Essa pergunta para mim é enorme, porque se o benefício desaparece no dia em que você para, você não resolveu nada, você alugou. Agora preste atenção, porque eu não estou dizendo que todo tratamento que precisa ser contínuo é ruim. Isso seria absurdo da minha parte. Existem doenças que exigem tratamento contínuo, existem reposições necessárias, existem medicamentos que controlam uma condição enquanto estão sendo utilizados e são absolutamente importantes. Justamente por isso você precisa saber exatamente o que está comprando. Tratamento, reposição, controle de sintoma, manejo de uma doença ou promessa de otimização. São coisas completamente diferentes. 4 perguntas. Se a pessoa que está te vendendo não responde às 4, ela não é a sua referência. Ela é o seu fornecedor. E tem mais um detalhe que quase ninguém comenta. O corpo escuta e o corpo se adapta. Quando você grita o mesmo recado toda semana, ele começa a baixar o volume. É por isso que tanta gente aumenta a dose depois de alguns meses. E antes que alguém distorça o que eu estou falando, eu não estou dizendo que todo aumento de dose acontece por tolerância. Existem tratamentos em que o escalonamento faz parte do próprio protocolo. E moléculas diferentes têm comportamentos diferentes. O ponto é que o organismo é adaptativo. Receptores, vias de sinalização e respostas fisiológicas podem mudar com a exposição. Por isso, mexer repetidamente numa via biológica não deveria ser tratado com a mesma banalidade de escolher um sabor novo de whey. Agora, reparem quem ganha o que nessa história? Quem lucra com essa onda?
Empresa de suplemento, farmácia de manipulação, clínica de bem-estar e de longevidade. Influenciador também com comissão. Quem é que assume o risco? Você, sozinho, com a agulha na mão. Um lado recebe o dinheiro hoje, o outro lado recebe a consequência depois. Talvez daqui a anos. E isso não é teoria da conspiração. Isso é modelo de negócio. E eu preciso ser justa aqui porque isso importa. Se você faz tratamento prescrito e acompanhado, siga com quem prescreveu. Leve as suas dúvidas para o consultório. Não abandone nada por causa do meu vídeo. A minha briga não é com o paciente. Nunca foi. A minha briga é com o sistema que está transformando o corpo humano em assinatura. Porque agora parece que tudo precisa ser otimizado. Seu sono, sua recuperação, sua massa muscular, sua pele, seu envelhecimento, seu humor, sua disposição. Não basta mais estar saudável. Você precisa estar otimizado. E para estar otimizado, aparentemente, precisa continuar comprando. Aí vem a pergunta que mais chega quando eu começo a falar sobre essas coisas. Lua, dá para viver sem suplementar? Dá. E eu vou além. Na maior parte dos casos, deveria dar. Olha a lógica. O seu corpo fabrica peptídeo com aminoácido. E aminoácido vem de comida de verdade. Vem de proteína animal, principalmente. Carne, ovo, peixe, vísceras. Coisa que não precisa de rótulo explicando o que é. Mas matéria-prima sozinha também não basta. O corpo precisa de condição. Antes de tentar otimizar sinalização com molécula injetável, eu quero saber se existe proteína suficiente, um sono reparador, se existe exercício físico na rotina, saúde metabólica, exposição à luz, composição corporal adequada e comida de verdade. Porque às vezes nós queremos discutir uma intervenção sofisticadíssima em um corpo que dorme 4 horas por noite, que praticamente não vê luz natural, que não faz musculação, que perdeu massa muscular, que vive de ultraprocessado, que tem resistência à insulina, que começa o dia com açúcar e termina tentando corrigir a energia com um suplemento. E é exatamente por isso que eu bato tanto na tecla da proteína animal. Não porque um bife substitui um medicamento, isso seria absurdo, mas porque eu me recuso a discutir otimização de metabolismo em alguém que ainda não acertou a fisiologia básica. Sono, sol de manhã, movimento, fome de verdade entre as refeições, menos ultraprocessado dentro de casa, proteína de verdade no prato. Reparem uma coisa, nada disso tem frasco, nada disso tem bula, nada disso tem link de afiliado. Por isso ninguém investe milhões anunciando dormir cedo. Eu vivo em alimentação carnívora há quase 6 anos, sem suplementação. Eu acompanho os meus exames, eu observo o meu corpo e eu não preciso de um catálogo de frascos para o meu corpo funcionar. Suplemento não é proibido, suplemento é ponte. Ponte serve para atravessar, não serve para morar. Quando o suplemento vira endereço fixo, alguma coisa merece ser investigada no caminho. E é também essa lógica que existe no catabolismo. Antes de sair colocando mais coisas, eu gosto de retirar ruído. A gente começa com low carb, avança para a cetogênica e chega até a carnívora de forma progressiva. Você aprende a entender fome, saciedade, adaptação, escolha dos alimentos. Começa a construir uma alimentação baseada em comida de verdade. Essa é a jornada que eu estruturei no catabolismo. 8 semanas que conduzem você por esse processo de forma segura e progressiva. O link para você conhecer melhor está aqui na descrição do vídeo. Agora, eu te devo aquela pergunta do começo, lembra? A pergunta que quase ninguém faz. E não é, esse peptídeo funciona ou não? A pergunta é, o que exatamente estou tentando corrigir ao colocar esse sinal de fora para dentro? Existe uma deficiência? Existe uma doença? Existe uma indicação clínica? Ou eu estou tentando otimizar um corpo saudável porque alguém me convenceu de que normal não é mais suficiente? Pense nisso, porque essa pergunta separa coisas completamente diferentes. Tratar uma doença não é a mesma coisa que otimizar uma pessoa saudável. Corrigir uma deficiência não é a mesma coisa que buscar performance infinita. Usar uma ferramenta porque existe indicação não é a mesma coisa que usar porque virou tendência.
E aqui está o ponto que me incomoda de verdade. Nós estamos ficando muito rápidos para acrescentar coisas e muito lentos para perguntar por que elas se tornaram necessárias. Você nunca foi ensinado a perguntar a origem. Você foi ensinado a comprar a correção. Cria o problema no prato, vende a solução no frasco. E eu sei que essa frase incomoda, mas olha ao redor. Comemos pior, dormimos pior, nos movimentamos menos, pegamos menos sol, temos menos massa muscular, estamos metabolicamente mais doentes. E ao mesmo tempo, nunca tivemos tanta coisa para suplementar, modular, injetar e otimizar. Então talvez o problema não seja a falta de tecnologia, talvez seja tecnologia demais tentando compensar uma fisiologia que nós abandonamos. E se você chegou até aqui, eu quero saber algumas coisas. Você já recebeu indicação de algum peptídeo? Você conhece alguém que está usando? Essa indicação veio para tratar uma doença ou para otimização, estética, performance, longevidade? E depois de entender essas 3 caixas e essas 4 perguntas, você usaria? Conta aqui para mim nos comentários. A experiência de vocês ajuda muito essa comunidade e eu respondo sempre que possível. Vou te pedir para curtir esse vídeo se ele te fez pensar, porque a sua curtida ajuda o YouTube a entender que vale a pena levar essa discussão para outras pessoas. Compartilha também com aquela pessoa que está prestes a comprar um frasco pela internet. Não necessariamente para convencê-la a parar, mas para fazê-la perguntar. Perguntar sempre foi mais poderoso do que obedecer o sistema. Vou te convidar a me seguir lá no Instagram, você me encontra com @lua.ferrari. E guarda essa reflexão. A medicina precisa existir quando existe doença. Tratamento precisa existir quando existe indicação. Mas antes de perguntar qual molécula pode melhorar o seu corpo, talvez esteja na hora de perguntar o que você está fazendo todos os dias para que ele não precise dela. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.